Estamos felizes por conhecermos a mensagem. Eu me recordei, eu sou tão necessitado de Deus nesta manhã, quanto os irmãos. Se eu viesse aqui com tudo planejado, com, sendo bem verdadeiro, nós temos muito sobre o que pregar. Eu ouvi certo pastor dizer assim: eu posso abrir a Bíblia e botar o dedo em cima de um texto e pregar sobre ele. Quase que no automático. Isso foi um pastor dizendo. E eu não duvido isto, porque são 66 livros. E você consegue passar por todo o livro em um ano. E com alguns anos de ministério, você já haverá tido pregado sobre todo o texto comum da Escritura, sobre cada tema. Você saberá como se expressar, saberá expressar a doutrina. Mas isso não é exatamente pregar, não. Pregar é ser usado por Deus, é expor de maneira eloquente, fugindo um pouco aqui e apenas riscando no dicionário. Pregar é ensinar uma doutrina. Mas o que nós queremos, nós, o povo pentecostal, é que Deus venha e use o homem. E nós sabemos que foi Deus quem falou, não o homem. Por isso não seguimos revistas, nem nada assim. Nós somos um pouco como os irmãos da igreja cristã, não é? Eles não creem em papel. Eu também não creio em papel. Eu creio no que está escrito no papel. Se foi Jesus quem inspirou para escrever, não é? Mas o fato é que nós não queremos uma mensagem programada. E eu poderia fazê-lo. E você aprende a fazer isto, como você aprende a construir uma boa redação. E nós temos oradores, pessoas que sabem falar sobre qualquer coisa. E se não sabem falar sobre qualquer coisa, sabem enrolar em qualquer tempo. Você conhece pessoas assim, que estão dizendo palavras, mas palavras sem um sentido, estão apenas colocando palavras no ar. E agora, quando você tem uma pessoa que quer comunicar uma coisa, você sabe que mesmo as palavras sendo mal colocadas, você sai dali com uma mensagem que ele expressou. Amém? E eu, como pregador do Evangelho, já faz alguns anos, não é? Eu estava olhando, eu estou com uma varize na perna direita, é que eu fico muito assim. E doeu, que é isso? Eu, um homem jovem como eu, quando vi uma varize. Então já prego a ponto de ter uma varize já nas pernas. Mas são calos do ofício e eu os carrego com muita alegria. E depois de alguns anos de pregação, nós aprendemos que não é o que eu trago em minha mente, é o que Deus quer falar aos irmãos. Então eu perdi essa pressão, sabe, do começo do ministério, essa pressão de você trazer muitos argumentos. E eu passei a comer para me alimentar, não como aquela ave que enche o papo de comida e volta para... como a ave, melhor dizendo, que se enche de comida e regurgita para seus filhos, né, como a águia. Então, eu apenas paro e medito e busco a Deus. É o que eu faço e eu desejo que você faça isto. É como alguém que lê a Bíblia com aquela pressa. Que pressa é essa que você está tendo? Leia a Bíblia para se alimentar, sabe? Leia a Bíblia, isso nutrirá você. É como alguém que deseja, um esportista, por exemplo, que ele é magrinho e ele quer ser um grande homem forte. Então ele chega: hoje eu vou comer 10 quilos de frango, 2 placas de ovo e vou comer 3 pés de alface. Para que vai fazer isto? Ele vai passar mal.
Se ele dividir esses frangos em tantos tempos, você sabe, o corpo vai assimilar. Ele vai ficar barrigudo, vai ter uma dor de barriga, uma congestão, um problema sério, vai passar mal. Então seria como alguém se aproximando da Bíblia e lendo, querendo aprender, lendo. Não faça isto. Apenas leia e medite. Vai ser muito mais proveitoso do que essa ânsia por conhecimento. Conhecimento não faz bem nenhum a você. Agora, a vida te faz muito bem. É sempre o que esteve proposto para o ser humano. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. Conhecimento e vida. O que você escolherá? Vida ou conhecimento? Vida, é claro. E há conhecimento na vida, mas não este. Porque meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. E alguém, certa vez, em um embate que eu tive, disse que esse conhecimento é teologia. Quem foi que disse isso a você? No tempo em que esse texto foi escrito, não havia seminários. Conhecimento de Deus, como está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Então, eu creio que você deve ler a palavra. Leia ela diariamente. Você deve ler a mensagem que Deus enviou. Você conhece as eras? Você conhece os selos? Pois esta é a mensagem. Quando você lê as eras e os selos, então você tem argumento. Leia. E como é isso, pastor? Bom, as eras e os selos são cerca de 20 mensagens que esse profeta pregou. O profeta de Deus. Quando você ouve, quando você não tem que exatamente ler os livros, você pode ouvir a mensagem. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas que você, noiva do Senhor Jesus, tem que conhecer isso? Tem. Você saberá o que é a mensagem. É isto, as eras e os selos. Se você não conhece isto, você não pode dizer que é da mensagem ou não. Até você ler isto e conhecer isto. Porque isso confirma aquilo que você sempre duvidou. Aquilo que você sempre criticou, você vai encontrar que não é que eu estava certo mesmo? Olha só, o profeta dizendo. Foi essa a minha experiência. Eu pregava coisas e depois lia a mensagem e encontrava que aquilo que eu pregava era o que o irmão Brana pregava também. Então eu sei que é o Espírito de Deus. E isso acontece até hoje. Até hoje isso acontece. Eu fico surpreso de pregar alguma coisa e encontrar que o profeta pregou usando quase que as mesmas palavras que eu usei. Por isso a palavra de Deus está no povo de Deus. Porque Jesus não é a palavra. Se a palavra está em você, ora, e você fala a palavra do que está dentro de você, quem você é? Você é um pedaço de Jesus Cristo. E se Jesus é a palavra, e você é parte do corpo de Jesus, você é parte da palavra. E aí nós temos outro então, caímos em outra coisa então. A noiva é a noiva palavra. O que nós somos? Filhos e filhas de Deus. Se o Filho de Deus, Jesus, era a palavra, o que nós somos? A palavra. Que tipo de palavra? A palavra feita carne. Nós também. Nós chegamos no mesmo patamar de Cristo, claro, com a diferença que nós temos vindo do pecado para a santidade. Jesus ficou na santidade sempre. E quando foi ao pecado, apenas para morrer. E esse pecado não foi dele, foi meu e seu pecado. Então a palavra funciona diferente em nós, porque nós somos parte dela. Eu já mostrei isso certa vez. Vocês já viram aquele experimento que uma moça grita ou canta uma nota aguda e um copo de cristal começa a tremer e quebra? Já viram isso? Sabe por que é? É porque a nota
a frequência é tão alta que o cristal começa a vibrar, ressoa. Ele começa a ressoar no mesmo tom da nota que a mulher está cantando. Penso que é uma mulher que canta, porque atinge tão agudo. E aquilo quebra. Porque alguma coisa que, de maneira bem simples, alguma coisa que a cola que foi feita para colar os pedaços daquele cristal é o mesmo tipo de cola que a mulher está cantando. Está me entendendo? É a base, por exemplo, se você pega uma coisa à base de água e coloca ela na água, ela vai derreter, não é isso? Da mesma maneira, a mesma frequência, e aquilo quebra. Porque tem alguma coisa entre o cristal e a voz. Vou dar outro exemplo. Se o violão tem várias cordas, e você tem notas iguais em várias cordas, a mesma nota em várias posições. Se você colocar um papel em uma corda solta e você soar a mesma nota da corda solta em outra corda, a corda vibra, o papelzinho que você colocar treme. Por quê? A nota está dentro daquela corda. Quando ela soa, quando ela ouve o mesmo som, ela começa a vibrar e tremer. Assim somos nós, filhos de Deus. Quando Deus fala a palavra, isso entra em consonância conosco. Nós concordamos com ela, nós vibramos com ela. Esse é o termo. Porque a palavra foi escrita para mim e para você, filho de Deus. Por isso que ela funciona em nós. É como colocar um ovo para chocar e uma bola de ping-pong. O que é que vai chocar? O ovo. Porque o ovo, é claro, é um ovo. Uma bola de ping-pong não é um ovo. Da mesma maneira. É por isso que a palavra atinge alguém e a outra pessoa não é atingida. Porque ela não é um filho, não é uma filha de Deus. Porque está escrito, todos aqueles que meu Pai me tem dado virão a mim. E há alguém que não crê em predestinação. Aqueles que são de Deus, vêm para Deus. E Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, a um estranho não seguirão. Isso não é predestinação, não? Se não é, eu não sei o que é. O problema é que pregam outra coisa, que predestinação é você viver pecando e depois ser salvo. Não é isso, não. Predestinação é você não pecar, porque Deus te tira do pecado. É o contrário. Então, irmãos, com isso eu quero dizer que nós não temos que ter pressa em conhecer muita coisa. Nós temos que conhecer um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada manhã. Basta a cada dia o seu mal. Não comermos de vez para ficarmos fortes, mas um pouquinho irmos assimilando. Por isso, é seu dever conhecer a mensagem. Ela veio de graça para você, é de graça, está ali. Que coisa diferente. Você não paga nada, está ali. É só pegar e ler. Mas parece que o que é, quando você ajuda muito, não é valorizado. Mas Deus é assim. Ninguém poderia pagar a Deus por nada que Ele faz, então Ele faz de graça mesmo. E porque Ele é bom, e alguém não aproveita. A salvação, há um hino que diz, e é a verdade, a salvação que tenho é de graça. A cura que Jesus me deu é de graça, e a morada que eu tenho no céu é de graça, e a passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. Muito bem, então, é sua obrigação, leia a mensagem, leia um pouquinho, está em MP3 também, ouça a mensagem. E, na verdade, quando você recebe a mensagem, é como um ventre fecundado. Outra coisa, outro neném não pode crescer ali, enquanto aquele não der espaço, não sair, vocês sabem. Quando a mensagem vem ao seu coração do Evangelho, não tem outra coisa que tire você da verdade. O diabo sabe disso. Então, sabe o que ele faz? Ele traz doutrinas erradas. Ele traz decepções para
decepções ao seu coração, você se decepciona comigo, ou com um pastor, ou com quem quer que seja, mas na mensagem não tem erro. Mesmo os inimigos desta mensagem têm que valorizar a vida correta que o mensageiro teve. Aí você diz, como é que pode uma pessoa com uma vida tão correta, com tantos milagres, ser um anticristo, um falso profeta? Está errado. Aí você vai se lembrar que o próprio Jesus Cristo foi chamado de Beuzebu, porque a verdade é tão chocante que parece heresia, mas é a verdade. A verdade, olha, eu tenho mostrado aqui que nós somos filhos de Deus, nós somos a palavra, não parece heresia? A palavra é Jesus Cristo. Nós somos a palavra? Que heresia é essa, pastor? Ora, Jesus não é o corpo e nós não somos parte dele? Somos parte da palavra. O que nós somos? Eu não disse que somos toda a palavra. E se você quiser saber mais ainda, melhorando ou piorando, Jesus não é todo sem nós, porque somos parte dele. Isto é a verdade. Agora, como nós andaríamos? Que tipo de vida viveríamos se isso fosse a verdade? Se isso é assim em nós? Aí você nota o quanto estamos distantes do ponto. Mas Deus tem tido paciência conosco. Nós somos filhos pequenos. Imagine um filho de um grande corredor maratonista. Um homem que corre não sei quantos quilômetros. A maratona são 42 quilômetros, uma maratona total. Eu acho que é isto, para quem lembra dos esportes aí. Eu lembro disso porque li a história certa vez. É porque havia uma distância de uma cidade a outra, e um homem grego teve que correr, acho que era grego, teve que correr de uma cidade a outra para dar certa notícia. E ele deu a notícia e correu esses quilômetros, e chegando lá morreu. E aí então, acho que algo assim. Por isso se tornou o nome maratona, em respeito a isto. Acho que, não sei se tinha a ver com o nome da cidade também. Aí nós temos a maratona e a meia maratona, mas o fato é que são 42 quilômetros. Imagine, creio que é 42 quilômetros, imagine que um filho do maratonista, esse maratonista, corredor de 42 quilômetros, tem um filho. E com 1 mês de idade ele diz, filho, corre. O filho não vai correr. Ele é filho, mas não sabe correr ainda. Tem que esperar o filho crescer. Quando o filho for crescendo, o pai vai ensinando toda a técnica para ele correr, como é que respira, como é que potencializa a corrida. Então, quando ele se tornar adulto, vai correr que nem o pai ou até melhor que o pai. Assim somos nós em relação ao nosso pai. Ele é o grande general, o grande vencedor, o mais forte. Nós somos seus pequenos bebês. Mas já sabemos o que é a verdade. Sabemos que papai corre muito, eu também corro. Com a fraldinha, já viu criança correndo com a fraldinha? Eu também corro. Você está correndo muito, diz o papai. Muito bem, continue correndo. Vai chegar o tempo que nós correremos como o nosso pai. Vocês me entendem? Perdendo a pressa. Então, mas nunca, não foi o que disse o apóstolo Paulo? Não vos... transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando você pensa que não está bem, então você está bem, porque você está melhorando. Se você se sente bem esta manhã, não cheguei no ponto máximo da minha fé, você está mal. Porque o profeta de Deus ensinou, aquele que tem o Espírito Santo diz que precisa do Espírito Santo, que não o tem. E aquele que não tem, diz que tem o Espírito Santo. O verdadeiro sinal de alguém ter um Espírito Santo é que ele pede pelo Espírito Santo. É que ele sabe que ele precisa de mais. Agora, quando alguém pensa que sabe tudo, que eu já tenho, já estou bem aqui. Você pensa que já está bem? Esse é o fato, é a prova de que você não está bem. Nós pedimos por mais do Espírito Santo. Não de maneira, como vou dizer, não apenas de palavras,
não porque é correto dizer eu quero o Espírito Santo, eu preciso mais, então você fala por falar, não. É porque você sabe que precisa, porque você sabe que se cumpre, que o justo com dificuldade se salva. Então estamos aqui com dificuldade pedindo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, dá-me mais de ti, ó Senhor Deus, livra-me do mal, Senhor. Agora o boçal, o fariseu diz, obrigado, ó Senhor, porque eu não sou como esses que ficam pedindo o Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo. E falam assim, vocês sabem. Nós não, nós precisamos da graça. O irmão Brana chegou a dizer, o seu profeta disse, quando você chegar no céu, na porta da cidade celestial, você vai ver uma árvorezinha ao canto, ele disse isto, chegou a dizer isto, e você ouvirá uma voz rouca, gasguita, cantando, Amazing Grace, sublime graça do Senhor. Ele disse, você diga, aleluia, o velho Billy chegou. Amém. Até o Billy chegou. Olha como ele se colocou. Você diga, aleluia, irmão Brana chegou também no céu. Ele não se achava esse santo. E eu vejo pessoas tão santas, sabe? Não, com falta de humildade e tão arrogantes. O profeta pregou uma mensagem que você deveria ler. Um dos homens mais insignificantes da cidade. Esse homem era Jesus Cristo. Não davam valor a ele. Mas nós queremos ser valorizados. Sabe? O mundo não sabe, irmão, quem nós somos, quem você é. Como o mundo não soube quem é Jesus Cristo. E nós não estamos preocupados também com o mundo, não. Eu sou preocupado é que ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu o amo. Ele sabe que eu desejo, ele sabe também de você. É tudo que você precisa saber e colocar em ordem. Jesus me vê, Jesus me ajuda, Jesus acompanha meus passos, Jesus é quem faz a justiça para mim. Amém? Então, nós vivemos bem aqui na terra, quando vivemos assim. Então eu não costumo eu perdi a pressa, eu apenas fico na presença de Deus, eu busco a Deus. E às vezes nós temos uma rotina tão atrapalhada, por isso peço que os irmãos orem por mim, para Deus sempre me ajudar. Mas eu tenho tido experiência de que Deus está conosco nesta igreja. Eu espero que você também tenha essa experiência. Se não está, eu te aconselho, procure alguma igreja onde Deus esteja. E eu não alego sermos a única igreja onde Deus está. Agora, certifique-se de que realmente Deus está naquele lugar. E se você sabe que Deus está aqui, então zele desse lugar, venha com fé. Senhor, fala comigo hoje. E Ele falará. E eu me lembrei de uma coisa que vou dividir com os irmãos. Eu lembrei de um velho violino. Há coisas que... Lembram quando eu disse, e já preguei sobre isso, que Deus sempre está nos chamando a atenção para alguma coisa? O irmão Brana, nosso profeta, não só nosso, profeta de Deus para a 7ª era, para o fim. Ele contou a história de um velho violino, uma história verídica. Havia um violino sendo leiloado. Eu não sei bem pronunciar o nome da marca do violino, mas tem nomes muito importantes de violinos, fabricantes, né? São fabricados à mão. E ele era um velho, e tem instrumento que quanto mais velho, melhor. Quanto mais novo, pior. Instrumentos velhos, inclusive madeiras e metais, inclusive, são quanto mais velhos, a madeira tem um som diferente, o ferro tem um timbre diferente e tantas coisas mais. Então, há uma série de trompetes que foram feitos com a liga de metal
que era usado para fazer carcaça de bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Eram firmes, mas leves, para poder voar, aguentar impactos e voar muito, né? E sem muito peso. Então fizeram uma liga leve desse metal. Diz que uma fábrica de trompetes comprou esse metal depois da Segunda Guerra e fez trompetes com esse metal que era mais leve, uma liga dura, uma liga de metal mais dura. Então, quanto mais velhos certos instrumentos, melhor. E nesse leilão era o caso de um violino muito importante e sendo leiloado. E ele começou a ser leiloado por pouco dinheiro, alguns dólares, e ninguém queria levar o violino. De repente, não estavam dando valor suficiente naquele instrumento. Então, um homem que tocava violino, que conhecia, provavelmente um ancião, viu aquele instrumento e disse: esse é o instrumento tal, esse é um instrumento, deixa eu me ver. Ele ficou espantado com o instrumento. Pegou o instrumento, talvez ele havia tocado nesse instrumento quando era mais jovem e nunca mais teve um como aquele para tocar. Séries antigas, coisas boas que não se vê sempre. Então ele pegou aquele instrumento. Eu lembro do violão. Eu comecei a tocar nos tonantes. Hoje era o rei dos violões. Hoje os violões são tudo do Paraguai, de plástico. Antes era o tonante. E eles tinham um corpo grande e tinha um sonzão. Você tocava um misão, parecia som de chuva, aquele violãozão. Hoje eram tonantes velhos, tinham bons sons. Os outros depois ficaram ruins. Então não vai desprezar o tonante, não. O tonante é um violão muito bom. Os velhos, né? Então, da mesma maneira, talvez foi isso que aconteceu com aquele velho, quando viu aquele instrumento tão raro. E ele pegou o instrumento e tocou no instrumento. Quando ele tirou aqueles sons maravilhosos do instrumento, o preço do instrumento cresceu grandemente e foi vendido por um preço que ele valia. O que estava acontecendo? Eles não conseguiram, não podiam dar o valor àquilo, porque não conheciam. Vocês estão me entendendo? Pois bem, nesta manhã, nós temos mais do que um velho violino bom. Nós temos a mensagem de um profeta. Se você soubesse o que é isto, não é teoria de nenhum homem, não é alguém que estudou ali um mês uma teoria para pregar. Deus falou com esse homem. É algo muito firme. Aleluia. Você pode confiar. É a palavra de Deus. Sabe, se você é um homem de Deus, mulher de Deus, e você tem experiência, é por isso que essa mensagem veio para os pentecostais. Porque os pentecostais sabem o que é ser usado por Deus. Sabe o que quer dizer? Não fui eu quem falou, foi o Senhor. Então, quando um verdadeiro pentecostal diz, foi de Deus, pode confiar, porque foi de Deus mesmo. Nós perdemos isso há muito. Nós temos muitos charlatões por aí hoje. É por isso que o evangelho caiu em descrédito. Mas estes que fazem isso darão conta. Todavia, e por essa razão, estão dando pouco valor ao velho violino que está sendo leiloado. Não leiloado, oferecido de graça. E ninguém quer. Estão rejeitando. Estão dizendo, não quero isso, não. Por quê? Por causa de falsos. Mas quando esse velho violino, esta mensagem, é colocada na mão de quem conhece, você vai ver os belos sons do evangelho soarem perfeitamente. Glória a Deus. Amém? Perfeitamente. Eu tenho seguido esta mensagem. Crido nela. Já faz mais de 17 anos. E tudo que eu tenho lido tem se cumprido. E se você caminha comigo há muitos anos, você sabe. Eu dizia, o mercado comum europeu, eles vão ter só uma moeda, eles vão se unir. Nós teremos uma moeda única. E eu vi
Eu lembro quando eu estava na 8ª série estudando, eu estudei o MCE, o Mercado Comum Europeu, baseado no ferro e no aço. Eu estudei com a professora de geografia, que o produto deles era ferro e aço. Ah, muito ferro e aço, né? Você lembra da estátua de Daniel? Europa, Roma, os pés da estátua, o mapa de Roma é bem uma bota, um pé. E eu observei isso. Quando eu conheci a mensagem, soube disto. E observe a Europa se juntando. E nós falamos, faz muito, não é agora não. E nós falamos também de como o Vaticano tem poder sobre os bancos e como o euro vai se fortificar. E assim foi. A Europa se juntou e o euro tem mais força do que o dólar, tem mais estabilidade. O dólar tem know-how, mas o euro tem segurança. O que você pode pensar? Naturalmente, o dólar vai cair. E quem vai assumir o papel moeda do mundo? O euro. E o euro está na mão de quem? Da Europa. E a Europa está na mão de quem? Do Papa. E o Papa na mão de quem? Do diabo. Porque o Papa é o anticristo. A besta, na verdade. Porque nós temos 3 coisas: o anticristo, o falso profeta e a besta. Anticristo é o espírito antipalavra que estava já em Judas, que João já combatia. Depois, falso profeta, você sabe o que é? Falso profeta sabe o que é? O engano, sinais, maravilhas. E a besta é um poder. Alguns estão dizendo que a besta é agora o Emmanuel Macron, da França. Só se ele virar papa, aí ele vai ser a besta. Tá tudo bonitinho. Se ele for um papa, então pode até ser. Mas não é um papa. É o número de um homem. 666. Vicarivis Filii. É o que vai acontecer. Nós vemos as coisas se colocando em ordem, como o profeta colocou. Quando você conhece a mensagem, você vê o que está acontecendo. Então, a Europa vai assumir o controle. Assumirá o controle. A Europa tem sido atacada pelos terroristas. A Europa tem que tomar uma posição. Esses fatos, nós não sabemos alguns detalhes de como acontecerá. Mas nós temos o projeto de como acontecerá. É só tirar um homem e colocar outro homem. Eu não tenho preocupação, vou ser bem franco com os irmãos, em destrinchar, em prescrutar, né? Ponto por ponto, sabe? As miúcias disso, as miudezas disso. Eu não fui ensinado a isto. E eu sei que se eu fosse um exímio pregador dessas coisas, nem todos os meus irmãos dos quais eu cuido em nome do Senhor teriam capacidade de entender cada detalhe. O irmão Brana pregou a mensagem, uma das maiores, creio que foi umas 4 horas de mensagem. Foi o futuro lar da noiva, foi o futuro lar da noiva terreal. O profeta prega uma mensagem grande. E depois que ele pregou essa mensagem, ele disse: você entendeu essa mensagem? Filipou o filho dele. Ele disse: entendi. Ele perguntou de novo e finalmente disse: se 4 pessoas entenderam essa mensagem, foi muito. E havia muitas pessoas lá na igreja ouvindo, centenas talvez. Então, para que eu viria aqui e começaria a pregar sobre as profecias de Daniel, sobre isso, sobre aquilo? Para quê? Todos iam entender? Não iam entender. Certa pessoa chegou e me disse: você prega muito difícil. Veja só,
E se eu pregasse não tudo que eu sei? Mas eu penso, que benefício isso te faz? Mas há pessoas que se especializam em falar de pontos difíceis da mensagem, do evangelho. Fique à vontade. Se você gosta de fazer isto, faça à vontade. Eu prefiro pregar o que Deus me inspira a pregar. Eu tenho a mensagem ali, os selos estão ali, as eras estão ali, você pode ler isto e vai acontecer. Eu estou aqui me preparando para estar no arrebatamento. E a preparação para estar no arrebatamento é viver uma vida simples que honre a Jesus Cristo, é ter o Espírito Santo. Eu lembro que certa vez, eu contei isso já, era 97, eu estava no 2º grau, e um amigo meu, colega, ele usava um óculos, nada contra, use óculos à vontade. Mas naquele tempo, acho que era bem caro usar um óculos, até hoje é caro. Ele já usava um óculos. Ele era o tipo intelectual, aquele que gosta de ler muitos livros. E você leia livros, principalmente a Bíblia do Senhor Jesus Cristo. Leia a palavra. E ele chegou e disse, Messias, você já viu o sinal no céu? A mulher vestida de sol, Messias. É a constelação fulana. Ele leu um livro e ele ficou empolgado. Ele ficou empolgado que Jesus vai voltar. E glória a Deus. Mas sabe, ele não era exatamente o tipo de cristão. Ele era uma pessoa intelectual, um estudioso. Mas você se aproximava dele, você não sentia assim... Você sabe o que eu quero dizer. O Espírito Santo. Mas ele era uma pessoa... eu não tenho queixa dele. Nenhuma queixa. Mas apenas eu via nele um homem estudioso. Um homem estudioso e alguém que tem o Espírito Santo é bem diferente. Porque você sabe, pessoas que estudam muito ficam meio raras. Falam sozinhas, não é verdade? Criam barba e ficam magros, né, irmão Fernando? Pessoas que estudam muito, isso quer dizer o quê? Que ele é uma pessoa intelectual. Inclusive, ele era barbudo também, ele usava um bigodinho e tal. Esse rapaz lá. E era o tipo dele. Eu procurava, ele não me inspirava Espírito de Deus. Não é o que eu percebia nele. Eu percebia nele uma pessoa boa, estudiosa. Aí ele disse assim, Messias, então ele leu o livro e eu também li esse livro. Acho que no mesmo período. E foi bem interessante. Não sei se é porque tinha 97, teve a questão de 1997. De cabeça para baixo era 666, lembra? Que era 99, ou algo assim. E tinha umas contas lá, e tanta conta, porque 97 ou era 96, que é 996. E fizeram, sim, fazem umas confusões. Eu sei que ele terminou aquela conversa e disse, não, na verdade foi alguns dias, porque ele estava lendo e a constelação, sei lá, ia se formar em tal data. Então assim foi, ele foi conversando comigo. Quando chegou o dia, ele disse, Messias, até amanhã, Messias. Quando terminou, até amanhã, se houver um amanhã. Ele... E não é que teve o amanhã? Teve 96, 97, 98, 99, 2000. Estamos em 2017. Pô, estão dizendo agora que é dia 29 desse mês, meu irmão. Vai ser agora. E eu vou fazer o quê? Eu vou vir para a igreja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Se for 29, estamos indo, hein? Se não for, se for 30, também vou no 30. Se for 31, sabe, não ajuda nada isto. É como se a pessoa arrotasse que conhece. Eu não acho isso bonito, não. Eu acho isso feio. Acho feio. Quando a pessoa vem expressar conhecimento. Você não tem que parecer ser, você tem que ser. Você deve conhecer. Sabe? Talvez você ache mais bonito alguém citar o versículo da Bíblia, todo corretinho, vírgula por vírgula, e capítulo por capítulo, e eu admiro isto. Agora, conhecer o que aquele capítulo e o que o livro expressa é melhor do que você repetir palavra por palavra, ipsilítere, vírgula por vírgula, sabe? Respirando na hora certa, falando que nem Cid Moreira.
Eu não me preocupo com isso, não. Eu quero saber o quanto da presença de Deus eu estou sentindo naquele sermão. Vocês entendem? É isto. Então, nós temos esses hoje. E eu não duvido que alguma coisa esteja acontecendo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já li os selos. Eu conheço as eras. Eu estou esperando acontecer o que o profeta disse. Eu não estou preocupado em ouvir outra coisa. O meu ventre já foi fecundado. Vocês estão me entendendo? Eu não estou ansioso. Agora, quando, pela natureza humana e por minha função, nós somos curiosos e temos que, às vezes, ler coisas e aprender coisas para ajudar as pessoas. E eu vejo que muita coisa está se formando. Muita coisa é coerente. Eu não sei qual dessas coisas coerentes se encaixarão com o que o profeta mensageiro falou, sendo bem geral, mas eu sei que se encaixará. O profeta disse, se for dia 29 agora, por exemplo, se for agora, o profeta disse assim, que a vinda do Senhor Jesus está atrasada. Foi o que ele disse. Então, se for amanhã, já está bom. Já tá, o profeta falou a verdade, porque já era para acontecer. Mas Deus, Ele não está com pressa, Ele quer que todos se salvem. Então, mexer com datas, com números, não é seguro. E eu pergunto, o apóstolo Paulo, que é a luz para os gentios, nos ensinou essas coisas assim? Na Bíblia nos foi ensinado marcar dia, marcar hora. Na Bíblia ensinou você ficar pronto agora. Porque se Jesus não voltar, você pode morrer. Que para o fim geral é igual. Se você morre hoje sem Jesus, você está frito. Não é verdade? Você está com problemas. Você tem que morrer com Jesus Cristo. E se Jesus voltar hoje no arrebatamento, você tem que ir com Jesus Cristo. Ora, alguns estão esperando Jesus voltar, né, dia 29. Pois bem, será que ele não veio te visitar no dia de ontem, não? Ou ainda hoje pela manhã? De uma maneira pequena, Jesus volta sempre no meu coração e no seu coração. Quando ele voltar de verdade, completamente, vai ser mais daquilo que eu já tenho tido, das visitações que eu tenho recebido. Agora, alguém que não é visitado por Deus, que não é ajudado por Deus cotidianamente, tem mais é que se espantar com a coisa. Eu estava vendo o furacão lá no Caribe. Que coisa triste, meus irmãos. 1 ano para restabelecer a energia elétrica. O negócio foi feio, meus irmãos. Talvez vocês viram também, né? Alguém viu isso? Foi feio. Já foi ali. O que foi ali? Já foi a tribulação, foi? Eu não já tenho dito que vai piorar? Nós temos já a mensagem, mesmo na internet aqui, catástrofes previstas. Eu falei sobre isso. E vai piorar. Vai acontecer. Eu não tenho dito dos vulcões. E que conversa é essa minha? É citar o que a Bíblia diz, é citar o que o profeta disse. A costa oeste da América vai ser arrasada. Haverá um terremoto em grande proporção. O profeta disse isso faz muito tempo já. Califórnia será afundada no oceano, os tubarões passearão entre os prédios. Foi o que o profeta disse. Já leu você isso na mensagem? Está para acontecer. E agora, recentemente, descobrem que o vulcão, o supervulcão chamado Yellowstone, que está sempre ativo, agora diz que vai explodir. Se explodir, a América acaba. E eu já tinha falado sobre isso. Aconteceu. Então, observe que nós não estamos aqui brincando. Eu sei porque eu estou aqui. Deus enviou uma mensagem. E nós estamos esperando a cada dia o cumprimento dela, e a cada dia ela se cumpre.
Nós estamos agora esperando que o mundo vai convergir para que haja um só líder político, um homem que seja amado por todos. Nós já sabemos como o nosso país amou muito um homem e como ele conseguiu ser amado por todos. Nós temos outros exemplos na história, como Alexandre foi amado, como César foi amado, como Napoleão foi amado, e aqui nós temos um também que foi amado por todos recentemente. Levantar-se-á um que todos amarão. Um governo único, sabe? Um homem que não terá amor por mulheres. Observe, que situação. Levantar-se-á um homem e todos amarão esse homem. E o profeta disse que ele é um papa, não é um político. Convergirão todos para esse homem. E esse homem fará proezas, sinais. E as pessoas seguirão a esse homem. Então nós estamos esperando que o mundo se una. Aí nós temos o Mercosul, o mercado, o mercado aqui da América do Sul. Nós temos a ALCA, Associação como é que chama? A ALCA? A Associação Comercial aqui das Américas. Nós temos agora, como é que aqui inclui até a Rússia, tem um termo agora, que chama Rússia, Brasil, China, tem uma sigla das nações que se associaram para o comércio. Isso tudo está em linha com o que o profeta pregou. Mas o que nós queremos saber, a parte mais importante do que o profeta pregou, é que para nós irmos do arrebatamento, nós precisamos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é como a nata no leite. Se você já comprou leite de gado, você sabe que tem muito leite, mas a nata é um pouquinho só. E se você quiser 1 litro, se você quiser 1 quilo, um quilo de nata, ou o mesmo equivalente, são não sei quantos. Vou dar um exemplo. Acho que são 16 litros de leite para 1 quilo de queijo. É mais ou menos assim. E a nata e o queijo é feito da nata. O que eu estou dizendo? Há muito que é pregado, há muitos se dizendo cristãos, mas há uma nata, uma pequena partícula, e essa é a noiva de Jesus Cristo. Ela é capaz de receber a palavra e desenvolvê-la. Amém. E se a noiva é você, seja simplesmente a pessoa mais feliz do mundo. Porque isso não adquire com trabalho, não se adquire com dinheiro. Foi Deus quem te escolheu. Você deveria se sentir muito bem. Seja na chuva, passando o ônibus te molhando, quando o ônibus passa na chuva e te molha todo de lama. Seja no trabalho, com a caixa na cabeça, seja sujo de tinta, sabe? Ou seja tomando choque, consertando o telefone. Você fique feliz da vida, Deus te escolheu. É a verdade. Nós sabemos, nós estamos aqui adiantados sabendo o que vai acontecer. Sabe o que é? Não teve a catástrofe lá nas ilhas? Pois é. É como se alguém quisesse vender um apartamento luxuoso para você lá. Olha, vou te vender um apartamento luxuoso no Caribe. Você vai pagar apenas a metade do valor, se não for 1/3 do valor. Venda tudo que você tem aí, compre esse apartamento aqui no Caribe. E você diria, e alguém disse, puxa, rapaz, no Caribe um apartamento vai ser meu, é a minha vitória. Aí você olha e disse, o furacão vai vir, isso vai valer nada. Não quero. Você é maluco? Você não quer os prazeres do mundo? Você não quer esse carro novo? Não, isso não vale nada para mim. Você é um louco, você é um fanático. Pois bem. E agora com o furacão? Diga aí. Muito pior do que o furacão é o juízo divino. Nada do que você fez valerá nada se você não fez em Jesus Cristo. Você perdeu o seu tempo, a sua vida toda com besteiras,
correndo atrás do vento de coisas que não têm valor. Agora, se você usou o seu tempo servindo a Deus, esperando Ele, ouvindo em sua palavra, sentado aqui, quando você for um velho, se você chegar a envelhecer, você saberá que usou o seu tempo na presença do Senhor Deus. E essa riqueza ninguém tira de você. E essa riqueza não é mostrada quando você tira a carteira, não. É no seu bom dia, é na sua presença, é naquilo que lhe cerca. Isso é riqueza. Quando você anda com Deus. Este é um velho violino que não é valorizado, mas deixe ele ser pego por alguém que o conhece. Você verá que os sons perfeitos de Deus estarão em você. E as pessoas terão que olhar para dizer: eu tenho inveja de você. E o homem com você diz: bem, por quê? Certa vez eu fui numa casa e eu fui aconselhar um casal. E a casa era uma casa pequena e estava cheia de móveis. Sabe quando a casa tem mais móvel do que casa? E tudo que tinha ali. E eu entrei ali e fui visitar, fazer evangelismo, né, na casa, como já fiz muito e ainda faço. E a mulher, uma jovem, morava com a sua mãe e seu marido na mesma casa. E ela disse: pastor, eu não entendo, pastor. Nós não tínhamos nada, eu e meu marido. E nós vivíamos bem. Agora nós temos tudo. E eu pude observar a casa. E eu dormia num colchãozinho fino, no chão. Hoje nós temos tudo, pastor. E andamos, e só vivemos brigando, pastor. O que eu faço? Estava eu e meu cunhado nessa visita. E Deus me deu palavra, irmão Fernando. Eu disse assim: é fácil. Você me dá tudo o que você adquiriu e volta a ser feliz. E meu cunhado achou essa resposta interessante, mas não foi minha. Sabe o que é? Enquanto estão lutando para adquirir uma coisa, estão juntos, ali. Mas quando tem as coisas, começa a brigar. Que Deus nos mantenha sempre lutando, para depois que termos as coisas, agora eu vou ver o que eu faço. Aí você acha, é como dinheiro. Por exemplo, você vem na igreja, estou precisando estou na luta, estou na prova, você vem para a igreja. Deus dá aquele empregão, você não tem mais tempo de vir para a igreja. Eu prefiro você pobre, com dificuldades na igreja, do que rico fora da igreja. Porque tem riqueza, cuidado com mamon. Porque o diabo oferece dinheiro. Agora Deus oferece vida. O que é que você deseja? As pessoas então saem da igreja, começam a brigar, começam a achar problema, porque tem dinheiro, começam a se vestir melhor, andar de carro novo, pensam. E irmão que tem dinheiro vira pastor. Irmão com dinheiro vira pastor. É sim. Não pode falar tudo, não pode. Fica importante, acha que fez alguma coisa, sai da humildade, se passa. Então disse: volte, me dê tudo que você tem e volte a ser feliz. Eu disse brincando assim, né? E ela entendeu. Aí eu continuei aconselhando ela. Porque enquanto ela lutava para ter as coisas, ela respeitava o marido, chorava com o marido, sabe, se cansava com o marido pelo trabalho, acordar cedo e tudo mais. Quando ficou tudo bem, se esqueceu. Não é nosso caso, como cristãos modernos, nós vivemos debaixo de chicote, de masmorras, de guilhotinas. Deus nos deu a vitória. Nós estamos aqui como crentes hoje, livres, ninguém nos persegue, ninguém nos maltrata. O que fizemos? Doutrina errada. Então, que Deus nos dê problemas para nos manter na doutrina correta. Porque quando nós paramos para folgar, em Coríntios, Paulo fala sobre isso, nós cometemos a idolatria. Enquanto estamos lutando, estamos servindo a Deus. Quando paramos para descansar, foi quando Davi foi para a janela que ele viu Betseba e cometeu adultério, não foi? Ele estava ali trabalhando, não foi, Davi? Estava trabalhando, não foi? Numa casa boa, chegou na janela, não tinha o que fazer, não. Você não tem o que fazer, não? Vá orar.
Se você não tem o que fazer, o diabo te dará algum tipo de distração. Então mantenha-se em oração, saia da janela. Olhe para Deus, busque a Deus, então você não vai achar problemas. Mas então muitos crentes vão para a janela ver alguma coisa. Não, aquilo não, eu estou merecendo aquilo ali. Estou merecendo aquela mulher, uma mulher melhor, um emprego melhor. Pois bem, no tempo oportuno, Deus daria Betseba para Davi. Mas Davi desejou algo antes do tempo. Porque o Senhor Jesus entrou na genealogia como filho de Davi, e quem foi a mãe? Foi Betseba, que gerou Salomão, e Jesus veio dessa descendência. Vocês sabem. Não é assim? Então, o que aconteceria? Provavelmente, Urias, o general, o oficial de Davi, morreria na guerra, naturalmente, e ele casaria-se com ela ali, sem nenhum problema. Mas o que foi que Davi fez? Davi cometeu adultério e assassinato. Por isso, e pagou muito, a espada nunca saiu da casa de Davi. Por isso, espere em Deus, ore a Deus. Se existe alguma coisa em seu coração ruim, algum desejo, alguma necessidade, Deus conhece, Deus é bom, Ele dará a você na hora oportuna. Não saia na janela para desejar algo, peça a Deus, Deus sabe o que você precisa. Fique em casa, Deus lhe dará. É como uma moça que sai da igreja para namorar com um moço fora. Não, vou ter ele, é a minha vitória. E quando vai, por que não esperou em casa que Deus enviasse? Foi no mundo buscar, então tem tristeza. A espada nunca sairá da sua casa. Davi teve consolo? Teve, mas teve que conviver com os problemas a vida toda, porque ele buscou fora o erro. Então fiquemos na presença de Deus, Ele nos dará tudo o que precisamos. É este violino que alguém disse, que é isso? Isso vai me dar tudo? Isso vai ter som bonito para mim? Isso vale a pena? Vale a pena. Segure o evangelho e você verá o que acontecerá. Amém? Deus executará a música que abençoará a sua vida. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Eu vou ler um texto para que não fique só nas minhas palavras. Eu penso que é Coríntios, onde Paulo fala exatamente sobre que eles foram repousar. Eu acho que é o 10. Exatamente, é o 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler os versículos a partir do começo até versículo 1 até o 7. Todos acharam? 1 Coríntios 10. Diz assim sua palavra. Portanto, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura,
para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado por essa mensagem que o Senhor me inspirou a falar. Obrigado, Senhor, pelo dom que está em nosso meio. Ó Deus, nos conserva, Senhor, humildes em tua presença, como aquele velho violino parado ali, observando aqueles darem pouco valor a ele mesmo, se aquele violino pudesse falar. Que sejamos nós esse violino, Senhor. Que saibamos o valor que nós temos, porque o Senhor nos tem avaliado num preço muito alto, preço do teu sangue, ó Senhor. Então vivamos sóbria, Senhor, piamente. É o que eu peço ao Senhor, nos concede isto. E sabemos que no tempo oportuno tu nos tomarás e farás nossa vida tocar os sons da tua palavra, os sons do amor e da vitória, os sons de uma vida correta, Pai. Obrigado porque tu és assim, Senhor. Tu se aproximas de nós quando ninguém nos dá valor e quando estamos sendo depreciados. O Senhor vem e nos afaga e nos consola. Obrigado pelo dom que está em nós. Então, não somos nós, é o tocador, é o homem que está atrás da trombeta, não a trombeta. Então és tu, ó Deus, que tem feito nossas vidas maravilhosas. Muito obrigado, Pai. E se algo não anda bem, nos concede ficarmos no quarto, em nossa casa, esperando por ti, não como Davi, que foi à janela e olhou e desejou algo fora de tempo, ó Pai. Eu peço que o Senhor continue conosco, continue com esta igreja, e onde quer que esta mensagem chegue, Senhor, que atinja o coração do eleito e que o último de nós chegue, para que possamos ir ao encontro de Ti nos ares, Senhor. Eu oro por Tua noiva em todos os lugares. Abençoe cada um e nos ajude a nós a pregarmos, Senhor, o Teu Evangelho como nos é confiado hoje, Pai. Nos concede cumprir nossa parte. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Abençoe o Teu povo em todo lugar. Oro que Tu cures os enfermos. Oro que Tu resolva os problemas, Senhor. Visita cada um agora. Em Teu nome, ó Senhor Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Deus seja louvado. Compreende seu irmão. Vamos em paz.